Chegou o momento do segundo debate do dia, é o debate da CIP, que é parceiro institucional da Leadership Summit. Mais precisamente, vai ser o debate do seu Conselho Estratégico para a Economia Digital, da CIP. Este órgão foi criado no ano passado com o objetivo de trocar experiências e ajudar as empresas a encontrar o seu caminho na digitalização. É composto por algumas dos maiores especialistas desta área em Portugal e 3 deles estarão aqui agora. Sofia Tenreiro, líder da Cisco Portugal, o Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, e o Pedro Duarte, que é o presidente precisamente do Conselho Estratégico para a Economia Digital da CIP. O debate vai ser moderado pelo Filipe Vaz. Não se esqueçam que podem utilizar a vossa app para fazer questões ao painel. Obrigado. Chamam então os participantes ao palco. Obrigado. A Sofia. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a moderar este debate, que creio que faz todo o sentido atendendo ao tema do evento de hoje e, sobretudo, porque demonstra algo que eu referi no discurso de boas-vindas desta manhã, que é o maior envolvimento da CIP em termos de conteúdos na Leadership Summit de Portugal. Por isso mesmo, temos hoje connosco, como o Paulo acabou de referir, o Pedro Duarte, que é o presidente do Conselho Estratégico para a Economia Digital da CIP, a Sofia Tenreiro, que é General Manager da Cisco, e o Alexandre Fonseca, que é o presidente da Altice Portugal. Uma vez que todos, creio que são sebejamente conhecidos do público, eu ia avançar rapidamente. Relembro, como o Paulo também fez, que podem colocar questões diretamente aos oradores e eu farei a seleção aqui. Infelizmente, de certeza que não vamos ter tempo para colocar todas as questões, mas para começar, e a Sofia vai-me perdoar, mas vou começar pelo Pedro, porque queríamos certamente perceber um bocadinho o que é este novo Conselho Estratégico para a Economia Digital e quais são os objetivos. Filipe, eu julgo que isto surge do impulso dentro da própria CIP, a Confederação Empresarial Portuguesa, e dos seus órgãos dirigentes, que eu não posso deixar de saudar, ainda por cima com a vontade de não ser membro associado da CIP. Isto é, o Conselho foi criado e é composto hoje por pessoas, portanto é um Conselho aberto, digamos assim, dentro da CIP, por pessoas que não são necessariamente membros da CIP. E o objetivo foi precisamente alargar uma organização que tem muitos anos e que está mais do que sedimentada na linha daquilo que é a indústria, a economia mais tradicional, vamos chamar-lhe assim, no nosso país, mas que de facto percebeu que tem de fazer também a transição para um novo mundo económico, se quisermos, que também nós em Portugal estamos a atravessar, como aliás hoje durante o dia isso ficou bem patente, julgo eu, para todos. Portanto, este Conselho tem este objetivo de ser, se quisermos, um choque externo, um impulso que queremos dar também a que a CIP, enquanto estrutura representativa da economia nacional, é a confederação empresarial mais representativa no país, poder também adaptar-se a esta nova época que estamos a viver e, a partir daí, promover, não só dentro daquilo que é a classe empresarial, das lideranças empresariais, um novo impulso a este respeito, mas também junto de outros interlocutores, desde logo os poderes públicos, para percebermos se, enquanto país, podemos, de facto, ter um projeto diferente para modernizar a nossa economia. Bem, a Sofia e o Alexandre fazem parte do Conselho Estratégico para a Economia Digital, que é presidido pelo Pedro, e eu perguntaria à Sofia, até porque creio que está especialmente bem colocada, atendendo ao acordo que todos assistimos este ano, que foi celebrado entre a Cisco e o Governo de Portugal, para nos dizer da experiência que tem tido, quais é que são as mais relevantes transformações digitais que nós iremos assistir na economia portuguesa nos próximos tempos. Muito obrigada, Filipe. Portugal está muito avançado em termos de processo digital. Nós temos assistido a um esforço muito grande do Governo nos últimos anos em posicionar o país a nível internacional, quer em termos de startups, e conseguimos o Web Summit, este será a terceira edição, que estamos a fazer com a Altice, em conjunto com a Altice, em termos de infraestrutura tecnológica, e que sem dúvida foi uma grande conquista para Portugal, mas também em termos de toda a inovação, toda a cultura de inovação que depois se translada para as empresas, para as PMEs, para as grandes empresas. E toda esta inovação que
que nós sentimos está a acontecer a todos os níveis no país. Temos algumas áreas que têm surgido mais, a questão das Smart Cities, a questão do IoT, portanto vemos muitas cidades, hoje foi aqui referida há pouco, a cidade de Cascais é um exemplo fantástico de como projetos de Smart City estão a acontecer e estão a melhorar a vida dos cidadãos, a vida dos turistas, mas por todo o país temos encontrado projetos a este nível, quer nível de Smart Lighting, como é que nós conseguimos, através da iluminação pública, criar eficiências em termos de custos, em termos operacionais, mas também, por exemplo, criar pequenos pormenores utilizando a própria iluminação e o posto de iluminação, colocar outros tipos de sensores que permitem ter informação sobre as cidades e depois poder tomar decisões, questões como a poluição, o ruído e mesmo segurança pública, mas há uma série de outros projetos. A própria Nova, falámos aqui, vimos antes ouvir um pouco sobre este projeto. A própria Nova, o campus da Nova, é um campus que trabalhamos e que tem tecnologia Cisco e que é um Smart Campus. Foi o primeiro Smart Campus na Europa, feito de raiz, onde houve a preocupação de utilizar a tecnologia ao serviço dos alunos e conseguir assim que os alunos tenham uma experiência absolutamente inovadora, que a própria universidade possa ter dar uma experiência diferente e aprender muito sobre o que acontece. Aliás, nós costumamos brincar e dizer que vamos tentar ver qual é a correlação entre os alunos que estão na praia e as suas notas, porque será possível através da informação que se tem do Wi-Fi, mas depois, como é óbvio, pegar nesta transformação toda digital e linkar com os skills, com o talento, com o desenvolvimento, que é uma área onde nós sabemos que Portugal onde se precisa desenvolver. Temos uma lacuna enorme em termos de digital skills. As universidades estão a trabalhar bastante a este nível, mas precisamos de acelerar muito mais. E aqui eu acho que Portugal pode ser um hub muito mais importante em áreas como, por exemplo, a cibersegurança, onde há cerca de 3 milhões de falta de pessoas, de falta de talento a nível mundial, e Portugal, com as universidades que tem, com o talento que tem, com esta inovação toda que estamos a vender, a viver, a verdade é que conseguiríamos, se tivéssemos esse foco, se calhar trazer pessoas que estão em cursos que não têm tanta saída e conseguir canalizá-los para estes cursos com imensa saída e que ajudam o processo, o país a transformar e ajudam as empresas também a acelerar este processo digital. Por falar em transformação das empresas, muito recentemente, há 7 dias, creio eu, o Fórum Económico Mundial publicou um relatório chamado Digital Transformation, em que dizia que se estima que em 2018 sejam investidos a nível global pelas empresas 1,2 trilhões de dólares em transformação digital. Mas a conclusão a que eles chegaram foi que das empresas que investiram esta quantidade brutal de dinheiro, apenas só 1% considerou que o esforço de investimento correspondeu ou ultrapassou as expectativas que tinham inicialmente relativamente ao investimento que fizeram. Ora, o Sandro Fonseca está integrado numa organização internacional e, portanto, e a Sofia também, mas estará, com certeza, especialmente bem colocado para comentar a eficácia do investimento na transformação digital. Ou seja, de que forma é que o líder da empresa, o líder da organização que investe na transformação digital, não fica, pelos vistos, como diz este relatório, relativamente frustrado porque cria expectativas altíssimas e a determinado momento faz um investimento porque toda a gente faz e por isso tem que ser e tem que estar up to date. Qual é que é a sua opinião sobre isto? Muito bem. Bem, antes de mais, boa tarde a todos e agradecer o amável convite que me dirigiram. Saudar também aqui os meus companheiros deste painel. Eu diria que a questão, de alguma forma, não surpreende, porque aquilo que nós temos assistido é que aquilo que têm sido os fenómenos da transformação digital têm sido muito focados em 2 grandes vertentes. No tempo real, no conceito de alteração das cadeias de valor para o tempo real e, por outro lado, numa produção massiva de informação, nem sempre de conhecimento, muitos dados, alguma informação, pouco conhecimento. E, portanto, eu diria que faltam-nos ainda dar alguns passos do ponto de vista de maturidade. Mas antes de irmos especificamente ao tema das empresas, porque as empresas vivem num ecossistema que é a sociedade de cada um dos países e uma sociedade digital global, eu penso que também temos que ir ainda um passo mais atrás, que são os agentes que estão dentro dessas organizações, que somos todos nós, são as pessoas. E, aliás, daquilo que eu já tive a oportunidade também de ouvir deste evento, a componente humana tem sido uma componente que tem sido focada. E essa é uma componente fundamental.
Nós não podemos esquecer que esta transformação que aconteceu nas últimas décadas é uma transformação que foi extremamente rápida, do ponto de vista da forma como se desenvolveu, trouxe-nos inovação, trouxe-nos algumas infraestruturas para poder efetivamente transmitir também alguma coesão aos diversos países e às suas regiões. Mas ainda vivemos realidades e Portugal é um excelente exemplo disso mesmo. Como a Sofia disse bem, Portugal é um país, do ponto de vista de adoção de tecnologia, maduro, do ponto de vista daquilo que são os nossos produtos e serviços tecnológicos, maduro, mas Portugal é um exemplo dessa ainda assimetria do ponto de vista digital e de literacia digital. Portugal ainda tem cerca de 20% da população que nunca usou a internet nem um computador. E, portanto, este é um ponto que é fundamental antes de tudo isto. Dotarmos as populações dos países através de investimento em infraestruturas, em primeiro lugar, investimentos em inovação, mas também investimentos em sermos capazes de qualificar não apenas os jovens, mas também qualificar aqueles que estão hoje no mercado ativo de trabalho e que são também eles, ao fim e ao cabo, envolvidos diretamente naquilo que é o processo de transformação das organizações em que estão inseridos e, por não dizer também, da sociedade. Esse é um ponto ainda fundamental e que ainda temos que não só investir do ponto de vista do setor privado, e o nosso exemplo temos-lo feito, investir em fibra óptica, em conectividade móvel, mas também investimentos públicos que permitam assegurar essa coesão territorial e o acelerar desta literacia digital que ainda não sentimos de forma transversal. Quando isto acontecer, eu diria que o tecido empresarial vai começar a seguir. O tecido empresarial tem feito, efetivamente, transformações ao nível das suas cadeias de valor, nos mais diversos setores de atividade, tem tentado acompanhar esta produção massiva de dados e de informação e tentar transformar esses mesmos negócios. Eu penso que ainda tem faltado, de alguma forma, a capacidade de transmitirmos valor, de transformarmos esta informação que é recolhida, de transformarmos esta automatização que tentamos trazer a alguns processos de negócio em conhecimento real, que nos permita conhecer os nossos stakeholders, os nossos colaboradores, os nossos clientes, os nossos parceiros de ecossistema, que consiga também trazer, mais uma vez, o tema das competências, as universidades, as startups, o ambiente empreendedor para dentro também deste ecossistema empresarial. E aí, quando o conseguirmos fazer, eu acredito que vamos dar um salto. Um exemplo talvez muito paradigmático disto que eu estou a dizer é a utilização de inteligência artificial. Nós todos falamos de inteligência artificial, falámos já hoje aqui de automação, mas de facto ainda há muito poucos casos concretos em que nós somos capazes de trazer valor acrescentado para uma determinada cadeia de valor de um determinado negócio através de inteligência artificial de forma massiva. Ainda estamos a dar baby steps, ainda aos primeiros passos nesse sentido. Portanto, eu diria que não é claramente a questão da competência digital apenas, investir em tecnologia. A nossa visão na Altice Portugal e a minha visão pessoal é que a tecnologia só tem que servir para melhorar a vida das pessoas e a competitividade das empresas. E, portanto, nessa perspectiva não é apenas investir em tecnologia por investir em tecnologia, é investir em tecnologia porque faz sentido, porque cria valor e porque efetivamente pode melhorar os processos produtivos e de distribuição das organizações. Falando, partindo desta iliteracia que o Alexandre se referia, que ainda existe em Portugal, que será de cerca de 20% de pessoas que nunca tiveram acesso digital, quanto mais a intervirem de uma forma consciente, pelo menos na economia digital, uma vez que o Pedro preside ao Conselho que tenta potenciar a transformação da economia digital, de forma sintética e objetiva, quais são as principais políticas públicas e privadas, da parte das empresas, ou decisões das empresas, que devem ser tomadas para acelerar, e nós estamos a falar hoje de aceleração, para acelerar essa digitalização das organizações? É uma pergunta complexa, não é? E eu talvez separaria o público do privado e, para não ser muito maçador no rol de medidas que me possam vir à cabeça, eu começaria talvez por dizer o seguinte, que no setor público falta, ou aquilo que precisamos é de ambição. E no setor privado talvez seja mais sentido de risco. E passo a explicar. Começando pelo setor público, eu diria que há 3 ou 4 áreas gerais onde vale a pena investir se queremos, de facto, ter ambição para o país. O mundo está competitivo, acho que não dou nenhuma novidade se o disser, e está globalizado. Acho que isso parece um pressuposto mais ou menos assente em todos nós. E, portanto, aqui só 2 opções. Ou Portugal está, de facto, numa primeira liga em que vai competir com os melhores, ou se não conseguir fazer, vai inevitavelmente ficar, de facto, para trás. Não vai haver meio termo. E, portanto, eu acho que tem que haver ambição aqui. Como é que o pode fazer? Eu diria, em primeiro lugar, aquilo que normalmente se chama custos de contexto, tentar reduzi-los ao máximo.
Isso vai desde a legislação fiscal, laboral, a um conjunto de outras circunstâncias nas burocracias associadas, no acesso a crédito para investimento, por exemplo, ou financiamento para investimento, etc. Portanto, tudo aquilo que normalmente já está em cima da mesa quando discutimos este tipo de assuntos. Mas há duas outras áreas que eu diria que são estratégicas e que valeria a pena agarrar. Em primeiro lugar, aquilo que o Alexandre agora dizia, um gigantesco, acho que se pode dizer assim, programa de qualificação ou requalificação dos talentos humanos. Porque nós, de facto, temos recursos humanos fabulosos. Acho que é uma das maiores vantagens competitivas e comparativas que Portugal tem hoje em dia. De facto, são as características, eu diria, inatas dos portugueses, e depois podemos falar um bocadinho sobre isso se quiserem, mas eu tenho razões muito objetivas para dizer o que estou a dizer. Mas, de facto, precisamos de ter uma qualificação adequada no nosso sistema de ensino e no nosso sistema de formação. Por último, acho que nós tínhamos de saber conjugar de maneira muito mais eficiente aquilo que é, se quisermos chamar-lhe assim, um Sistema Nacional de Inovação. Portanto, aquilo que é a investigação que é feita, nomeadamente em universidades, em centros especializados em investigação, com aquilo que é a realidade empresarial e económica do país. Portanto, se nós no dia conseguirmos fundir no mesmo objetivo este esforço que está a ser feito conjunto, eu acho que nós ganharemos uma enorme vantagem. Portanto, eu, para não complicar muito, porque às vezes quando temos muitas prioridades acabamos por não concretizar nenhuma, eu diria que estas deveriam ser as essenciais. Do lado privado é um bocadinho diferente e de forma igualmente sintética eu diria que é sentido de risco. E porquê? Porque eu acho que não há nenhum agente económico que esteja no mercado, individualmente, numa empresa, inserido numa grande empresa ou numa pequena empresa, que não deva já ter percebido, é suposto tenha percebido, que estas mudanças que aí vêm são absolutamente inevitáveis. Elas têm, evidentemente, desafios e perigos, que já aqui falamos hoje durante o dia, mas elas essencialmente trazem imensas oportunidades, enormes oportunidades. E, portanto, quem é um líder empresarial e que no setor privado está a tentar desenvolver uma atividade, não pode fazer de conta que isto não está a acontecer e que isto não vai chegar. E também não pode fazer de conta que o facto de chegar em primeiro lugar vai lhe dar uma vantagem, chegar antes dos outros. E, portanto, o sentido de risco aqui é este. É um risco que me parece ainda por cima relativamente atenuado, na medida em que nós sabemos, há uma incerteza grande, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, como é evidente, mas sabemos o que não vai acontecer, e o que não vai acontecer é ficarmos no estado em que estamos hoje. E, portanto, a mudança tem que ser inevitável. Eu acho que há fantásticos exemplos já no nosso país dessa natureza, mas acho que é preciso assumirmos isto de uma forma um bocadinho mais abrangente na economia nacional, porque, por vezes, eu ainda vejo, como provavelmente muitos dos presentes ainda ouvem, líderes empresariais dizer, mas isto não é para o meu tempo. Não é? E, portanto, ouvem falar de umas coisas, mas isso não é para o meu tempo. Que é como quem diz, eu não me vou mexer, isto um dia alguém há de olhar para este assunto. Não, hoje já é tarde, eu diria, para esta transformação digital que é absolutamente essencial em todas as empresas. Nós estamos a receber muitas perguntas da audiência, vai ser impossível responder a todas, mas vamos tentar responder ao máximo possível. É uma pergunta que é colocada à Sofia e ao Alexandre, portanto eu coloco a ambos, e é a seguinte: com o desenvolvimento das economias e das sociedades digitais, qual o papel de empresas fabricantes de infraestruturas como a Cisco ou de comunicações como a Altice? Ou seja, como evitar tornarem-se commodities e perderem importância estratégica a médio prazo? Sofia. É uma questão muito pertinente e é uma questão que, eu estando na Cisco há quase 4 anos, assisti a esta e estou a assistir, continuo a assistir a esta transformação e estou certa que o Alexandre vai no fundo vai confirmar o que eu estou a dizer. A Cisco, sem dúvida que se pensarmos na Cisco antiga, era uma empresa de infraestrutura, do hardcore da infraestrutura. E que chegámos à conclusão é que as empresas começaram a olhar para a infraestrutura como uma commodity. Isso por um lado. E por outro lado, hoje em dia a vida e os nossos negócios e a nossa vida pessoal são muito complexas. Porque se imaginarmos, nós todos temos vários wearables connosco, todos temos vários devices connosco, as nossas empresas têm sensores em todo o lado, os nossos colaboradores já não trabalham todos fechados nas nossas instalações, nem trabalham apenas com os equipamentos que nós lhes damos, os PCs. Portanto, eles trazem equipamentos que não estão certificados para a empresa, eles trabalham nos cafés com Wi-Fi sem segurança, trabalham na praia e no fundo, se continuarmos com esta complexidade, há que acrescentar uma outra,
que é, nós não sabemos qual vai ser o nosso negócio. Cada um de nós, como empresa, não fazemos a mínima ideia, nem é daqui a 5, 10 anos, é daqui a 3 anos. Não sabemos. Nós pensámos, os bancos, antigamente, nós vivíamos, e enfim, não sendo dinossauros, mas nós há uns anos atrás íamos ao banco, ao balcão do banco. Qualquer transação era feita no balcão do banco. Íamos pagar o telemóvel a um balcão, portanto, e hoje em dia transformámos radicalmente a nossa vida e isto tudo tem desafios muito grandes e coloca desafios muito grandes para o IT. E por isso, hoje em dia, quando nós pensamos nos nossos clientes, como é que nós conseguimos ajudar os nossos clientes, nós queremos ajudar os nossos clientes com esta complexidade. Portanto, a Cisco evoluiu também a esse nível de passar para uma empresa de hardware, de core de infraestrutura, para uma empresa que quer liderar o processo de transformação digital a este nível com os seus clientes. E podem não saber, mas somos a 5ª maior empresa de software do mundo, precisamente porque o hardware sozinho já não funciona e precisamente porque hoje em dia todo o hardware tem de ser flexível, tem de ser autónomo, inteligente e, acima de tudo, seguro. E, portanto, evoluímos de infraestrutura que era um mono, por assim dizer, portanto, servia apenas para funcionar, ajudar as empresas a funcionarem e termos a internet, as comunicações, a informação a fluir, etc., para uma infraestrutura que hoje em dia tem de ser inteligente. O que é que isto significa? Significa que tem de aprender com o contexto, aprende com as várias realidades da empresa, aprende com a evolução da empresa, aprende com a maneira como os colaboradores usam essa infraestrutura e vai automatizando as tarefas que precisam, que podem ser automatizadas, por forma a que os departamentos da IT tenham mais tempo para pensar na estratégia, para pensar nos desafios, para pensar no futuro. Portanto, em termos de infraestrutura, evoluímos e, portanto, deixámos de ser essa commodity para ser algo mais e que traz valor ao negócio e depois também evoluímos numa série de outras áreas importantes, nomeadamente a questão da analítica, que já falámos aqui, como é que nós conseguimos tirar mais partido de toda a informação que é gerada pelos muitos equipamentos, pelo Wi-Fi, pela infraestrutura, como é que nós conseguimos utilizar essa informação não só para tomar decisões mais relevantes no negócio, mas também para tornar a experiência dos nossos consumidores, dos nossos clientes, muito mais relevante, e outras áreas das quais destacarei apenas a cibersegurança. A cibersegurança é a nossa primeira prioridade e é algo em que nós acreditamos que nenhum de nós consegue fazer nada se não tiver uma estratégia forte de cibersegurança. É algo que em Portugal, infelizmente, poderíamos estar mais à frente e mais avançados. Ainda ouço muito duas reações de empresas, de pessoas dirigentes que estão à frente de empresas. Por um lado, não estou preocupada, estou super segura, a minha empresa não vai ser atacada. E por outro lado, qual é o return on investment desse investimento que me estão a propor fazer em segurança? E a verdade é que hoje em dia todos nós somos atacados, quer como pessoas individuais, quer como empresas, e, portanto, nós temos de pensar como é que conseguimos ter uma estratégia robusta de cibersegurança, quer do ponto de vista de tecnologia, quer do ponto de vista de recursos humanos. E certamente que temos muitas pessoas na audiência também muito preocupadas com isso. Porque a fragilidade maior da cibersegurança é o fator humano. São todos os colaboradores que nós temos em casa que clicam naquele link que não deveriam clicar. Por ignorância, por irresponsabilidade, muitas vezes por dolo, ou por simplesmente achavam que não havia problema e clicavam. E, portanto, é muito importante esta questão da cibersegurança também e de nós ajudarmos as empresas nesta evolução. E se calhar, Filipe, só fazendo uma ligação à questão que tínhamos colocado anteriormente, quando as empresas dizem que não conseguem tirar return on investment da cibersegurança, se pensarem qual de vós não prefere trabalhar com uma empresa, com um parceiro de negócio que tenha políticas sérias de cibersegurança e não só de cibersegurança numa perspectiva tecnológica, mas também de segurança como um todo. Se nós, por exemplo, portanto, se enviamos um produto da fábrica até ao armazém, nós queremos garantir que toda a cadeia de valor tem políticas de segurança, não só cibersegurança, mas física também, para garantir que durante este processo eu não tenho alguém num armazém de um parceiro a abrir as caixas, a colocar malware nos meus equipamentos e depois os meus equipamentos supostamente super seguros chegam ao destino, já não
não tão seguros. Portanto, esta questão da cibersegurança é uma questão que vai trazer negócio e eu acredito, enfim, há estudos que comprovam que as empresas que tiverem políticas fortes de cibersegurança vão ter proveitos, vão trazer negócio, vão ter mais negócio graças a esse investimento que estão a ter. Portanto, no fundo, é uma transformação que empresas como as nossas estão a fazer, estão muito atentas ao mercado e que nós temos um CEO que tem estado também a tomar decisões e a ter a coragem de se transformar. Obrigado, Sofia. Alexandre, quer falar disso? Já agora eu avanço um bocadinho. A Sofia fez uma resposta longa e precisa e que eu agradeço, mas avanço para o Alexandre na continuação da resposta da Sofia. E também porque estão muitas pessoas a perguntar, que têm curiosidade de saber, no mundo das telecomunicações, quais vão ser as grandes transformações que vão ocorrer nos próximos anos, fruto da transformação digital. O Alexandre está especialmente bem colocado para nos responder a esta questão. Bem, antes de mais, obviamente que quando falamos de transformação digital, eu penso que é inequívoco e será consensual que as telecomunicações vão ter um papel fundamental, porque, aliás, já o tiveram. Esta trajetória dos últimos 20 anos da digitalização ou dos primeiros passos passou muito pelo fenómeno da infraestruturação. Quando nós olhamos para trás, para a década de 80, para a década de 90, com os grandes investimentos que foram feitos em fundos estruturais, fundos de coesão, que foram feitos em autoestradas físicos, que aproximaram o interior do litoral do país e permitiram às pessoas mobilizar-se, hoje em dia essas autoestradas são as autoestradas de informação. São, efetivamente, as infraestruturas de fibra óptica, são as redes móveis que levam, efetivamente, a capacidade hoje de aproximar as pessoas, de reduzir as assimetrias e de permitir a um negócio na Serra da Estrela estar hoje conectado com o Médio Oriente ou com a Ásia e termos, efetivamente, empresários e empreendedores que podem, efetivamente, a partir de qualquer local no nosso país, contribuir para o desenvolvimento das economias locais, criar emprego e, a partir daí, obviamente, também passarem para um patamar diferente do ponto de vista económico e também do ponto de vista social. E esse é o papel das telecomunicações hoje, um dos papéis principais, que é efetivamente garantir que existe investimento, que existe inovação na capacidade de ligarmos todos os portugueses. E voltamos a dizer aquilo que disse há pouco. Ainda existe uma franja muito importante da população portuguesa que não tem ainda conectividade, que não tem ainda acesso a este tipo de tecnologias e que, como tal, estará, por inerência, arredada daquilo que é esta transformação digital. Será que as pessoas sentem necessidade de ter acesso? Absolutamente, sim, absolutamente. Eu penso que hoje, e temos tido a oportunidade de o constatar, o trabalho que a Altice Portugal tem feito de proximidade, junto de grande parte dos 308 autarcas do nosso país, em zonas do interior, em zonas de baixa densidade populacional, nas regiões autónomas, na Ilha do Corvo ou na Ilha de Porto Santo, onde temos hoje infraestruturas de fibra óptica, mostram efetivamente que muitas vezes, nos locais mais insuspeitos do ponto de vista geográfico, encontramos projetos fantásticos. Quando nós chegamos à zona da Serra da Estrela e infraestruturamos 6 concelhos da Serra da Estrela com fibra óptica, e que não foi pelo payback, pelo retorno de investimento de curto prazo, efetivamente notamos o florescimento de um conjunto de negócios que permitem desenvolver aquela economia, criar emprego, e ao criar emprego estamos a atrair população novamente para estas regiões do país, contribuindo para a coesão nacional. Este é um trabalho fundamental que as telecomunicações, através das infraestruturas de nova geração, têm que trazer. Obviamente que também a componente de inovação é muito importante e já falámos hoje aqui das fortes qualificações tecnológicas da população portuguesa. A Altice tem em Portugal um centro de investigação e desenvolvimento em Aveiro que emprega 700 engenheiros portugueses que desenvolvem tecnologia para 35 países e para 250 milhões de pessoas, tecnologia made in Portugal, e este é também o contributo das tecnologias de informação e das telecomunicações em particular. Mas obviamente que também não nos queremos, e isso é uma realidade, não nos queremos ficar por aqui. O trabalho de todos os operadores de telecomunicações modernos e que querem dar, de facto, o salto, é também eles acompanhar esta própria transformação. É sabido, e a nossa estratégia passa por aí, que a componente de conectividade é um dos eixos estratégicos, mas existem outras. Áreas, por exemplo, como os conteúdos, como o digital advertising e, portanto, como a própria área da ICT, das tecnologias de informação, de data centers. Todas estas áreas são áreas em que os operadores de telecomunicação modernos estão a investir. É verdade, ainda há bocadinho falávamos de políticas públicas, é verdade que muitas vezes é importante, e aquilo que o Pedro disse está muito correto, de termos um tecido empresarial que esteja atento e desperto para esta transformação, mas também as instituições públicas têm que custar. Quando nós vetamos negócios de investimento, como foi sabido, um investimento que o Grupo Altice queria fazer em Portugal, quando entidades portuguesas públicas vetam investimentos de 500 milhões de euros no nosso país, não estão a contribuir efetivamente para o desenvolvimento da sociedade digital e para esta transformação de um setor, como é o setor das telecomunicações, que hoje vale quase 5 mil milhões de euros do PIB nacional. E, portanto, é também esta transformação de mentalidades públicas e privadas que é necessário também trazermos.
Falando sobre os desafios tecnológicos do futuro, claramente que a infraestruturação vai continuar a ser um desafio, se bem que aí o nosso papel, como já o anunciámos, é de até 2020 Portugal ter uma cobertura de 100% da população portuguesa com fibra óptica, é o nosso desafio e para onde estamos a trabalhar. Contribui também para a evolução das redes móveis, o 5G estará aí em aproximação, eu diria, e, portanto, o 5G será também uma tecnologia importante. E depois tecnologias que são elas também disruptivas. A inteligência artificial, e temos que ter também aqui a capacidade de perceber qual é o papel das empresas tecnológicas e também dos seres humanos no trabalho que vai ser produzido pela inteligência artificial, pela robotização, pela automatização de tarefas e de funções, e também perceber a mudança de paradigma sobre o papel do ser humano e a subida na cadeia de valor de importância para a componente do conhecimento humano e da inteligência emocional. Porque a inteligência artificial, aquilo que não substitui é a inteligência emocional. Essa está reservada para os seres humanos e esse é um papel fundamental que eu penso que nós também temos que compreender e ajudar a desenvolver. Por fim, eu destacaria uma linha de trabalho que nós temos tido em Portugal, nos nossos laboratórios de investigação e desenvolvimento, que chamamos de Smart Living, porque, como eu disse há pouco e reafirmo, a nossa visão é que a tecnologia, no fim do dia, tem que servir para melhorar a vida das pessoas. Hoje, uma das mais importantes moedas no mundo é o tempo. E se nós conseguirmos contribuir efetivamente para que as pessoas tenham mais tempo livre, como vimos já aqui numa sessão anterior, para terem também um capital de desenvolvimento pessoal maior e que as tecnologias possam melhorar a vida das pessoas por lhes dar mais tempo para si próprias e para a sua vida social e não necessariamente para a componente estritamente laboral, esse é também um contributo importante que as tecnologias têm que trazer e eu acredito que também, mais uma vez, Portugal tem excelentes competências técnicas e humanas para poder também contribuir para este desenvolvimento. Obrigado, Alexandre. Nós já terminámos o nosso tempo, mas ficaram muitas perguntas por fazer, como é evidente, e eu ia pedir-vos, só para terminarmos, e faria a mesma pergunta aos três, e pedia-vos uma resposta super sintética, porque vem na sequência de várias questões que foram aqui colocadas, que, na vossa opinião, nos dissessem quais são as principais competências que deverá ter o líder do futuro. Pedro? Eu não sei. Continuamos a não respeitar. Vamos dar a palavra à Sofia, se calhar, e terminamos com o Pedro, tal como começamos. Sofia. Não, diversidade é para todos, mas não, eu acho que as competências, sem dúvida, há muitas. Sem dúvida a capacidade, e o Pedro referiu isso, capacidade de arriscar. Nós temos de fazer que o mundo está a evoluir muito rapidamente, nós temos de arriscar, experimentar, falhamos, avançamos e testamos outra vez e tivemos sucesso e implementamos. Portanto, rapidez, testar, não ter medo de arriscar. As soft skills são cada vez mais importantes, eu concordo totalmente com o Alexandre. Artificial Intelligence vem com Emotional Intelligence e vão estar sempre as duas juntas e uma capacidade muito grande de ter uma curiosidade muito grande de aprendizagem, porque muitas vezes, e o Pedro referiu isso, muitas vezes quando não conhecemos dizemos, eu não quero, não vou deixar outros irem à frente e experimentar. E a verdade é que nós temos de ser rápidos, porque se não formos mais rápidos a concorrência ultrapassa-nos. Portanto, é preciso aprender e a verdade é que a tecnologia é tão gira. Hoje em dia este mundo em que nós vivemos é um admirável mundo novo, com estes temas fantásticos para aprender e eu acho que todos nós deveríamos ter essa curiosidade, incutir essa curiosidade na cultura das nossas organizações. E por fim, um foco muito grande nesta cultura de empreendedorismo, de inovação, de as pessoas trabalharem muito umas com as outras e de quebrarmos as regras, de acharmos sempre que temos sempre melhores em cada momento da nossa vida. Bem. Havia muitas outras. Mas... Obrigado, Sofia. Alexandre. Do meu lado destacaria 3 conceitos importantes. Um líder humano, porque de facto a tecnologia não substitui de maneira nenhuma a humanidade e essa humanidade também se transmite no segundo conceito, que é próximo. Um líder próximo, um líder que conheça as suas equipas, conheça a sua empresa, conheça o seu negócio, conheça todo o ecossistema e, portanto, também, além da humanização, a proximidade, que eu penso que é fundamental. E, por fim, a agilidade, porque tudo isto que nós aqui falámos, estamos num novo, admirável mundo em que temos que ser capazes de agir. O risco vem também associado a esta capacidade de tomarmos decisões rápidas, podermos tomar várias decisões que não têm necessariamente que estar completamente alinhadas, porque muitas vezes temos que mudar drasticamente caminhos, sermos capazes de ser flexíveis e ágeis na tomada de decisão, na forma de encarar o negócio, na forma de encarar os desafios e podermos efetivamente com essa agilidade contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento económico e social das nossas empresas, do nosso país neste caso e portanto eu destacaria estes 3 conceitos. Pedro, para terminar, tal como começámos. Não foi de propósito que fiquei para o fim, isto é mais fácil agora porque já há muitas ideias. Ouvir as ideias dos outros é sempre fácil, há quem use essa estratégia. Exatamente. Eu diria que para
perceber este mundo em mudança. Eu acho que é a primeira característica, nós percebermos o mundo em que estamos, o contexto em que estamos envolvidos. E para isso é uma pequeníssima história pessoal que eu conto que vai na linha até das respostas anteriores que aqui ouvimos. Da parte da manhã, houve uma intervenção que eu confesso já não sei qual foi, que apresentou um slide com as maiores empresas do mundo há 10 anos atrás, em 2008, e as maiores empresas do mundo hoje, que mudaram de facto radicalmente, todas elas. Com uma pequena exceção, que alguns terão reparado, que era o número 3 da tabela, que continua a ser a mesma empresa. Era em 2008 e é hoje. Calha que é a empresa onde eu trabalho, portanto, essa experiência pessoal eu posso falar sobre ela, se calhar já terão ouvido falar, é a Microsoft. E alguém que estava aqui ao meu lado disse, isto não há nada que deu-me uma palmada nas costas, não há nada que a Microsoft para, de facto, garantir a estabilidade. Não é? E eu disse, é precisamente o oposto. Não é? A Microsoft só se mantém no terceiro lugar porque foi provavelmente a empresa que teve de sofrer a maior transformação de todas em termos globais, e só por isso é que está no terceiro lugar. De facto, tudo mudou. Portanto, essa minha experiência profissional, empresarial, se quiserem, mostra-me isso. Quer dizer, quem não souber mudar, não tenha dúvidas que não vai conseguir resistir. E depois eu diria agora de forma absolutamente telegráfica, 3 características que me parecem muito importantes. A primeira, inteligência emocional, que aqui já se falou e que tem tudo a ver com saber trabalhar a equipa e tudo o resto, é imprescindível. Por outro lado, criatividade, muita criatividade. E terceiro, aquilo que tecnicamente se chama de flexibilidade cognitiva, e eu termino com esta palavra de esperança, porque é aquilo que os portugueses melhor têm. Porque flexibilidade cognitiva não é nada mais do que aquilo que nós chamamos de desenrascanço. Não é? E, portanto, eu acho que nestes tempos de agilidade e de adaptabilidade a novas realidades, eu acho que o desenrascanço, que nós somos peritos globais, acho que vai ser uma grande virtude, sem dúvida uma grande qualidade para os líderes. Muito obrigado, Pedro, Sofia, Alexandre, por terem estado connosco. Nós vamos fazer agora...